boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui, né? É muito bom poder falar, né, dos equipamentos culturais que a gente tanto ama, né? Então eu vou começar falando sobre as bibliotecas públicas e a preservação da memória local e global. E eu trago uma frase de um documento, Memória do Mundo, da Unesco. Grande parte da memória do mundo se encontra nas bibliotecas, nos arquivos e nos museus, nos locais de custódia espalhados por todo o planeta, e grande porcentagem dela corre perigo atualmente. A gente fala que corre perigo porque a gente tem, né, as alterações climáticas, a gente tem as guerras, que principalmente nas guerras, né, que se perde grande parte de acervo, e também dos desastres naturais, né, como enchentes. A gente tem um exemplo de algumas bibliotecas, né, em Minas Gerais temos, né, o período das enchentes, e é nesse período que geralmente as bibliotecas públicas sofrem com esse tipo de desastre natural. Bom, então, como eu trouxe esse documento da Unesco, eu também trago um manifesto da Unesco para as bibliotecas públicas, que foi atualizado em... Desculpa, gente, eu preciso trocar porque a bateria está acabando. Ele foi atualizado em 2022 para que ele continuasse refletindo a importância das bibliotecas públicas. E aí eu trago o conceito de biblioteca pública que consta nesse documento. A biblioteca pública, porta de acesso local para o conhecimento, fornece as condições básicas para a aprendizagem contínua, para a tomada de decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. Ela sustenta as sociedades do conhecimento de forma saudável, providenciando o acesso e permitindo a criação e o compartilhamento do conhecimento de todos os tipos, incluindo o conhecimento científico e o local, sem barreiras comerciais, tecnológicas ou legais. Em todas as nações, mas especialmente no mundo em desenvolvimento, as bibliotecas ajudam a garantir que os direitos à educação e à participação nas sociedades do conhecimento e na vida cultural da comunidade sejam acessíveis ao maior número possível de pessoas. Minas Gerais tem o maior sistema de bibliotecas públicas do país. Nós contamos com cerca de 800 bibliotecas públicas. É óbvio que também acontece, como a Nandara falou, gestão muda, algumas bibliotecas fecham, aí a gestão, né, local fecha a biblioteca, mas daí no final da gestão abre uma outra biblioteca. Então tem uma alta rotatividade de funcionários, todos os problemas que isso acarreta. E também as bibliotecas, nossas bibliotecas públicas, elas também atendem, né, a grupos especiais, porque no município é comum pensar a biblioteca pública somente para as crianças, né? Então a gente recebe na biblioteca estadual visitas constantes de escolas, mas também tem outros grupos que também fazem uso da biblioteca pública, que são os pesquisadores que vão acessar, né, as coleções especiais que nós temos, o setor Braille, que é super utilizado, e também outros grupos, né, que a gente pode dizer que os imigrantes, né, é comum ter aulas de línguas para imigrantes nas bibliotecas públicas. Bom, voltando para... aí eu trago as missões da biblioteca pública, justamente que essas são várias missões, né, que constam no manifesto da Unesco, mas eu trouxe exatamente as missões que constam na questão da preservação e da promoção de acesso aos acervos.
Então, a primeira é preservar e promover o acesso a dados, conhecimentos e tradições locais e indígenas, incluindo a tradição oral, proporcionando um ambiente no qual a comunidade possa ter um papel ativo na identificação de materiais a serem coletados, preservados e compartilhados de acordo com os desejos da comunidade. É um pouco o que a Dandara falou, que acontece também nos museus, né? De acordo com a necessidade, a gente também tem que ouvir a comunidade para saber qual que é o anseio, o que a biblioteca pode oferecer para esse público e não impor ao público um acervo que talvez não seja o interesse dessa comunidade. Fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade cultural. Promover a preservação e o acesso a expressões culturais e tradições, a apreciação das artes, o acesso aberto a conhecimento científico, pesquisas e inovações expostas na mídia tradicional ou em materiais digitais ou que venham a ser digitalizados. É muito comum a gente ouvir hoje, né? Para que biblioteca pública? Hoje a gente tem tudo na palma da mão, no celular, no computador, e não precisa, né, mais de ter a biblioteca. Durante a pandemia, a gente viu grupos e grupos compartilhando PDFs de livros. E isso é crime, porque existe uma lei de direitos autorais. Então, você pega um livro e você escaneia ele todo e sai compartilhando, você está ferindo, né, uma lei que existe de direitos autorais. Mas, por isso existe a biblioteca pública, né? E as bibliotecas públicas hoje, elas estão tentando, né, se atualizar com acervos digitais também, para poder proporcionar para a comunidade o acesso a esses livros. E aí, então, a gente vem falar quais são os pré-requisitos para a gente ter uma biblioteca pública na nossa cidade, né? São necessários, né, a intencionalidade política da sociedade para mantê-la e usá-la. Um acervo organizado e sistematizado, além de meios assegurados para sua permanente renovação. Uma comunidade de usuários efetivos ou potenciais, com necessidades informacionais e de leitura a serem satisfeitos. Eu estava comentando aqui no caminho, comentando com Flávia e Dandara, que às vezes a biblioteca ela precisa fazer igual a saúde faz, a Secretaria de Saúde faz, ela busca o seu leitor, porque às vezes é um leitor que está lá e ele não sabe que a biblioteca existe e que ela pode proporcionar o serviço para ele, e a biblioteca também não sabe que esse leitor existe. E foi um caso de um projeto que foi até feito aqui em Lagoa Santa, que se chama O Essencial Invisível aos Olhos. As bibliotecárias foram atrás do CRAS para saber onde que tinha pessoas com deficiência visual. E a partir dessa consulta, né, elas fizeram uma pesquisa junto a essa população e procuraram saber o que a biblioteca poderia fazer para que eles frequentassem a biblioteca e que elas poderiam ajudar essa comunidade. Então, foi um projeto muito lindo que elas chegaram até a Espanha para poder falar desse projeto. E é muito bonito você ir atrás desse leitor e esse leitor depois reconhecer que a biblioteca proporcionou vários serviços para esse público e que ajudaram, né, no seu desenvolvimento como estudante, como pessoa. E é por isso que eu quis citar esse projeto.
É um espaço físico adequado para facilitar a relação entre o leitor e os serviços prestados, e pessoas que vão mediar o encontro entre o leitor e o texto. E nesse caso a gente fala em bibliotecários, mas também existem outras pessoas que podem fazer essa mediação entre o livro e o leitor. Aí eu trago eu vou falar sobre a política, né, o acervo, porque pensando nesse acervo é que a gente pode construir, né, essa memória local e também fazer chegar a memória global para o leitor. O acervo de uma biblioteca pública pode ser dividido de várias maneiras, dependendo da política e do sistema de organização adotado pela biblioteca. Mas as bibliotecas públicas têm, por característica, um acervo mais geral. Por que mais geral? Porque a gente privilegia a literatura. Um acervo de uma biblioteca pública, ele pode ter outros tipos de materiais e outros, como que eu posso dizer, outros livros que não sejam de literatura, mas há uma recomendação que seja maior o acervo de literatura. No entanto, a formação do acervo deve atender às necessidades informacionais, educativas e de lazer da comunidade. A biblioteca também pode ter espaços específicos para fotografias de pessoas ilustres, né, da região, suas biografias e suas obras. Esculturas, pinturas, globos, maquetes, moedas, selos. Publicações em braille e materiais com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Jogos e brinquedos no setor infantil. E aí eu trago uma frase da Conceição Evaristo que eu achei perfeita, que cabe exatamente nessa questão da literatura e a memória. O que a história, ciência, não nos oferece, a literatura pode oferecer. Esse vazio histórico é preenchido pela ficção. Demonstra a potência da ficção e o poder da narrativa de ficção nos ajuda no entendimento da história. É impressionante que nas minhas leituras eu percebi demais essa frase. Eu tenho lido muitos livros de literatura que tratam de momentos em que houve guerra no mundo. E como a gente percebe a pesquisa que foi feita e que retrata exatamente como foi aquele período. Então, na literatura, também traz a história, né? A ciência história conta para a gente um pouco do que foi a nossa história mundial ou até local. Mas aí eu vou falar um pouco sobre as coleções básicas de uma biblioteca, para a composição do acervo da biblioteca, que eu já falei. A literatura, né, ficção ou não ficção, que é para leitura de entretenimento e lazer cultural, que são os romances, poesias, contos, crônicas e outros gêneros literários. Materiais especiais são as coleções não convencionais ou destinadas a grupos especiais de usuários, que é o que eu já falei, né? Para grupos infantis, o setor braille. Essa coleção de literatura, às vezes, ela não fica toda junta numa biblioteca, como é o caso na estadual. Nós temos um setor de empréstimo, né, que é para adultos, um setor para infantil, temos um setor de empréstimo também no setor braille e também tem nas coleções especiais, mas não é para empréstimo, é só para pesquisa, que tem os livros de literatura também, que é o caso da nossa coleção mineiriana, que reúne, né, livros de autores mineiros ou que falam, livros de autores que falam sobre Minas Gerais. As obras gerais ou informativas, que são as obras para consulta e leitura
para fins de informação geral, estudos, pesquisas, trabalhos escolares nas diversas áreas do conhecimento e as biografias em geral. O setor de referência, que são as obras de consulta imediata e rápidas, que são os dicionários, gramáticas, atlas, e tanto geográfico quanto histórico. Temos também os periódicos, né, que são jornais, revistas, boletins informativos, recortes e outros materiais de publicações periódicas, retrospectivas e correntes, para pronta informação e pesquisa. Na Biblioteca Estadual, a gente tem um setor de periódicos e hoje, praticamente, ele serve só de consulta para o Minas Gerais, né, a publicação do Diário Oficial de Minas Gerais, porque nós não temos mais assinaturas de jornais e revistas. Então, o setor praticamente está morrendo aos poucos. Mas a gente tem a hemeroteca histórica, que já entra, né, nas coleções dessa histórico-documental, que são materiais relativos à memória sociocultural, histórico-documental local e autores locais. Cabem aqui as obras que têm valor histórico e patrimonial, como as primeiras edições, manuscritos, livros raros e únicos. Importante ter mais de um exemplar desse material, porque cada item, exemplar de cada item, para garantir que a cópia fique preservada. Então, é o caso das nossas coleções especiais, que lá é somente para consulta. E nós temos também livros raros na biblioteca pública, que temos um cunábulo, que os livros raros, a gente acha que é livro antigo, e não são os livros que ele tem importância não só para aquela comunidade local, mas ele também tem importância para o mundo. Então, tem uma série de critérios que está no Planor da Biblioteca Nacional, que faz com que esses livros sejam avaliados para constar da coleção de livros raros das bibliotecas públicas. E aí, né, saindo da parte de acervo, a gente entra nos serviços da biblioteca, que é justamente para proporcionar o acesso a essa coleção. Que eu já falei aqui que um dos serviços é a consulta local ao acervo, que é disponibilizar esses materiais, né, de leitura para os leitores e os pesquisadores. O serviço de referência, que geralmente é um pouco mais que só dá acesso a esses livros, porque é feita uma pesquisa, né, às vezes anterior, anterior à busca do leitor. Ele entra em contato com esse setor, fala que ele precisa muito de um assunto para de repente, acontece isso muito nas bibliotecas universitárias, né, quando vão escrever os TCCs, as dissertações, que você conversa com o bibliotecário para ele fazer uma seleção de materiais para você fazer sua pesquisa. O empréstimo, né, depois tem o empréstimo de materiais, que é o mais comum, né, que você vai até a biblioteca, escolhe o livro que você quer ler e leva para sua casa. Acesso à internet é o que menos tem nas bibliotecas públicas. Promoção da leitura, que são as atividades que as bibliotecas fazem, né, as atividades culturais que geram em torno de um livro ou de um autor e que fazem junto com as escolas, e as bibliotecas municipais fazem muito isso. Além das exposições, os saraus, né, que trazem esse movimento para a biblioteca pública. Os serviços de informação comunitária ou utilitária, que são essas informações que a gente precisa no dia a dia. Às vezes uma pessoa não sabe onde que ela pode procurar, digamos, para justificar. Hoje a gente
justifica por aplicativo de celular, mas antigamente justificar o voto que não foi, ou então onde que ela vai buscar, que instituição ela busca para poder tirar algum documento. É esse tipo de informação. E a formação do usuário, que a gente faz isso diariamente, ensinando para aquele leitor como ele pode pesquisar uma base de dados de uma biblioteca, encontrar o livro que ele procura, e é praticamente isso. Também nas visitas, né, das escolas, a gente faz muito essa questão da formação do usuário. E ainda temos os serviços de extensão, que são os carros bibliotecas que vão nos distritos mais distantes, nas comunidades mais distantes, o serviço de caixa estante que vai para instituições, né, onde as pessoas estão privadas de liberdade, hospitais, onde for necessário também, às vezes tem um serviço de caixa estante também para distritos mais distantes do centro da cidade. E aí, por fim, eu quero dizer que as bibliotecas públicas ela têm um duplo papel como guardiãs da memória local e também como conector com a memória global. Elas preservam a história de uma comunidade em que estão inseridas e, ao mesmo tempo, que fornecem o acesso a uma vasta gama de conhecimentos, né, pelos livros que nós temos no acervo. E dizer que também, eu trago uma frase aqui, que as bibliotecas, os arquivos e os museus, enquanto instituições voltadas não apenas para a preservação da memória documental, mas também a partir de suas especificidades e diferentes tipologias documentais, elas se mostram como espaços voltados para a reflexão dos bens culturais que as compõem, bem como como os suportes e os tempos em que esses são tratados. Ampliam a discussão acerca do patrimônio cultural que por elas são preservados. E por último, eu trago uma frase de um bibliotecário americano, o David Lanks, que ele diz que bibliotecas ruins fazem coleções, bibliotecas boas realizam serviços, dos quais uma coleção é apenas um deles, e bibliotecas excelentes criam comunidades. É isso, muito obrigada.